Ô Guga, eu queria falar um pouquinho do Ciro, porque a primeira pergunta do debate foi do Ciro para o Lula, né? Eu achei que o Ciro estava um pouco nervoso. Você também achou? Eu acho que o Ciro, ele tentou fazer um papel de quem um papel que não é o Ciro, um papel que não combina com o Ciro, mas era necessário, ele queria passar a imagem de alguém comedido, de alguém calmo, de alguém que não ia entrar em lavação de roupa suja. Essa era a ideia dele ontem. Talvez por isso ele estivesse até nervoso. Deixa eu só te interromper, já que nós estamos falando de Ciro Gomes, deixa eu exibir a primeira pergunta do Ciro Gomes para o Lula. Roda. Pode fazer a pergunta. Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim, e é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Eu achei que ele foi meio que se embananando. O Lula foi bem nesse início de debate. O Lula começou a 1000 por hora. Ele conseguiu, na pergunta do Ciro, dar uma resposta muito consistente, de alguém que estava muito seguro. E o Ciro ficou com a imagem de inseguro nesse momento. Portanto, uma imagem de alguém nervoso. De fato, nesse início, ele passa essa imagem, porque o Lula foi para cima, com contundência. O Lula partiu para cima do Ciro quando o Ciro fez essa pergunta, e o Ciro não soube, talvez, contragolpear o Lula à altura nesse momento. Então ficou a imagem de um Ciro nervoso. Eu acho que o Ciro, ele desperdiçou um debate, ele não apareceu de maneira contundente. Não tem nada que a gente vai lembrar de fato do Ciro. É difícil, a não ser aqueles que tiveram que estudar o debate como a gente, os que só assistiram não vão marcar nenhum momento do Ciro na memória, vai esquecer rapidamente do que ele falou. Não tem nenhum grande momento do Ciro. Eu achei ele apagado, achei ele relativamente apagado ontem. E só para complementar sobre o padre Kelmon, é interessante que nem a Igreja Ortodoxa do Brasil confia nele. A Congregação de Igrejas Ortodoxas do Brasil quis deixar claro que ele faz parte de uma igreja autônoma no Peru, que não tem ligação com mais nenhuma igreja ortodoxa. É uma igreja autônoma de lá, enfim, e que ele representa aqui no Brasil. E ele foi atacado por todos os candidatos como um padre fake. Em pesquisas qualitativas feitas pela equipe do Lula, feitas também pela Quest, feitas por institutos de pesquisa, mostram que ele ficou com essa imagem, de fato, de alguém que estava ali para fraudar aquele debate, para rebaixar o nível do debate, e alguém que estava usando a religião. Essa foi a imagem que ele passou para aquele público que não era nem Bolsonaro e nem Lula. O eleitor indeciso, em pesquisas qualitativas, ficou com uma imagem negativa do Kelmon. Ele foi o que ficou com a pior imagem do debate, a imagem de um farsante. O problema para o Lula não é que ele bateu de frente com o religioso, porque essa imagem não colou. O problema é que ele perdeu tempo debatendo com um candidato nanico, que não tem voto, e ele, de fato, perdeu o controle nesse momento. Como o Bolsonaro havia perdido o controle no momento dos direitos de resposta, que o Bolsonaro grita, que o Bolsonaro chama de presidiário. Aí tem uma sequência de direitos de respostas para o Lula. O Bolsonaro se perde ali. Os trackings do Bolsonaro mostram que ele deve mudar a postura. Ele passa a usar o padre Kelmon e passa a se comportar de uma maneira muito mais tranquila e serena, depois desse início que ele se destempera. E depois é o Lula que se destempera com o padre Kelmon. De fato, é ruim ter se destemperado ali e ter perdido tempo com o nanico. Mas a imagem de que ele brigou com o religioso, essa história de querer criar a imagem de que o Lula persegue a igreja, não colou nem ontem e nem nunca. Até porque o PT vem da união dos trabalhadores com a igreja. O PT sempre esteve ligado com a igreja católica, com a teologia da libertação. Então não faz o menor sentido tentar colocar o Lula como alguém que persegue a igreja. Isso é mais um golpe baixo daqueles que não têm discurso. Pediu, Zoe. Não, é engraçado ver esse discurso, porque, gente, o povo tá gostando de falar do padre, viu? Esse padre incomodou, e vendo as falas do Guga e a repercussão que esse padre teve, as falas do padre tiveram, eu vejo como que o padre se saiu bem.
Porque é incrível como ele conseguiu um milagre, que é a imprensa esquecer o Bolsonaro nesse momento agora e só falar do padre. Só que olha a forma que eles colocam. Quando é padre de direita, é um padre nanico, é um padre farsante. Olha como eles colocam. Quando é um padre de esquerda, não, porque tem que respeitar a autoridade. É a mesma coisa das feministas de mulher. Quando é mulher feminista, não, tem que respeitar. Olha o desrespeito com as mulheres. Quando uma mulher de esquerda, aí tem que defender é desrespeito. Quando é mulher de direita, a mulher pode sofrer todos os ataques. Mesma coisa com os gays. Quando é gay de direita, não, porque um gay burro. Quando é um gay de esquerda, tadinho, é minoria. Mesma coisa. É sempre o mesmo argumento. Eu vendo o desespero aqui do Guga, eu vejo como essa atacada aí, e foi de mestre, a atacada de colocarem esse padre aí para roubar a cena e para mostrar o verdadeiro Lula a 2 dias da eleição. Mas também esse debate mostrou o despreparo dos nossos políticos brasileiros, que é uma coisa que assusta um pouco e deixa em choque. Por exemplo, a Tronic. Gente, a Tronic, ela não tem a mínima condição de estar num debate presidencial, coitada. Tudo bem que faz parte da democracia, sim, e tudo, mas não consegue terminar um raciocínio. Quando caiu a pauta aí da segurança pública e o Bonner chamou ela para ela escolher um candidato para ela fazer a pergunta, ela chamou o Bolsonaro, ao invés dela direcionar a pergunta sobre segurança pública, ela foi para o tema da vacina, perguntando para o Bolsonaro se vacinou. Olha o nível do debate público, né? Não traz substância, né, para as pessoas que estão interessadas em ver o que esse candidato tem a mostrar. Aí preferiu ir pro ataque pessoal. Não é o Bolsonaro que foi pro ataque pessoal ontem. Ontem o Bolsonaro, ele trouxe questionamentos válidos, né? Conversando com o Dávila sobre economia, com o Lula, chamou do que o Lula é, que todo mundo sabe o que ele é, estou cansada de repetir aqui, mas para não ficar tão repetitiva, não vou chamá-lo aqui de volta disso. Então, ao invés desses candidatos manterem o nível do debate, sim, pode ter uma faísca aqui, outra lá, mas sempre falando sobre o que interessa às pessoas, que é segurança pública, que é economia, que é educação, saúde, foge para quê? Para aquela coisa clichê de sempre, aquele discurso repetitivo, decorado, né? Aquela decoreba. Porque você não se vacinou. Porque a vacina, gente, já passou. Como o mesmo Bolsonaro falou, as pessoas têm o direito de se vacinarem ou não. O importante é que o governo federal fez a sua parte. Do quê? De trazer mais de 500 milhões de vacinas aí para o povo brasileiro se vacinar. Então, ver o nível, né, de alguns candidatos aí que fazem parte hoje do parlamento é uma coisa vergonhosa. Mas é bom para as pessoas terem essa oportunidade de ver nesse debate, por pior que tenha sido, assim, que eu achei fraco no geral, para as pessoas verem, caramba, é isso que eu quero para mais 8 anos, né? Porque no caso da Tronic é senadora, 8 anos aí, quero uma representante desse escalão. Então traz uma reflexão aí para o povo brasileiro.